A pedagogia histórico-crítica enfrenta, então, o segundo desafio. Enfrentado o primeiro, vamos agora enfrentar o segundo desafio relativo ao problema do ensino dos conhecimentos científicos às novas gerações, né? Do ensino, da aprendizagem da ciência nas escolas, né? A pedagogia histórico-crítica afirma resolutamente que a escola diz respeito ao conhecimento elaborado, científico, portanto, e não ao conhecimento espontâneo, ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado, à cultura erudita e não à cultura popular. Em suma, a escola tem a ver com o problema da ciência. Com efeito, ciência é exatamente o saber metódico, sistematizado. A esse respeito, é ilustrativo, como eu registro lá no livro Pedagogia Histórico-Crítica, o modo como os gregos consideravam essa questão. Em grego, nós temos três termos, três palavras referentes ao fenômeno do conhecimento. A palavra doxa, a sofia e a episteme. Doxa significa opinião, isto é, o saber próprio do senso comum, conhecimento espontâneo ligado diretamente à experiência cotidiana, um claro escuro misto de verdade e de erro. Sofia, o termo sofia em grego, remete à sabedoria fundada numa longa experiência de vida. É nesse sentido que se diz que os velhos são sábios e que os jovens devem ouvir seus conselhos. Eles viveram mais, têm experiência de vida, então tem aquela sabedoria decorrente da experiência de vida. Finalmente, episteme significa ciência, isto é, conhecimento metódico e sistematizado. Consequentemente, se do ponto de vista da sofia, um velho é sempre mais sábio do que um jovem, do ponto de vista da episteme, um jovem pode ser mais sábio do que um velho. Né? Porque o jovem pode ter o domínio do conhecimento sistemático da ciência e o velho pode não ter. Bom, vejam bem, a opinião, o conhecimento que produz palpites, não justifica a existência da escola. Não é preciso ir à escola, né, para saber opinar sobre as coisas. As próprias vivências possibilitam isso. Né? As crianças nascem, se relacionam com os seus pais, com os seus irmãos, com os amigos, e depois na escola com os seus companheiros. E nesse relacionamento, eles vão formando uma visão das coisas, né, e são capazes de emitir opiniões, de dar palpites sobre as coisas que se lhe perguntam. Né. Então, para isso não é necessário ir à escola. Mesmo aqueles que nunca foram à escola, eles têm também um conhecimento de senso comum. Do mesmo modo, a sabedoria baseada na experiência de vida dispensa e até mesmo desdenha a experiência escolar. Inclusive chegou a se cristalizar em ditos populares, como mais vale a prática do que a gramática. Então, você vai lá na escola para aprender a gramática, mas o que importa é a prática. Né? E até aquele dito, as crianças aprendem apesar da escola. Né? Os que negam a importância da escola, as crianças aprendem apesar da escola, não é? Aprendem fora da escola e também na escola. Aprendem apesar da escola, quer dizer, a escola atrapalha, mas mesmo assim elas aprendem. Portanto, a exigência de apropriação do conhecimento sistematizado por parte das novas gerações que torna necessária a existência da escola. A ciência se produz através de registros escritos, né? Não existe ciência oral. Então, para ter acesso à ciência, o primeiro requisito é ser alfabetizado. E para ser alfabetizado, você precisa da escola, né? Porque a linguagem escrita é codificada. A linguagem oral se aprende espontaneamente, mas a linguagem escrita, como são códigos convencionados, né? Só pode ser aprendido também por processos sistemáticos, processos formais. E a escola cumpre esse papel. Então, a escola existe para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam acesso ao saber elaborado, à ciência, bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber. As atividades da escola básica devem organizar-se a partir dessa questão.
Chamando isso de currículo, nós podemos então afirmar que é a partir do saber sistematizado, né, do conhecimento científico, que se estrutura o currículo da escola elementar, da escola de ensino fundamental. Ora, o saber sistematizado, a cultura erudita, é uma cultura letrada. Por isso que a primeira exigência para o acesso a esse tipo de saber seja aprender a ler e escrever. Além disso, é preciso conhecer também a linguagem dos números, a linguagem da natureza e a linguagem da sociedade. Está aí o conteúdo fundamental da escola elementar. Ler, escrever, contar e os rudimentos das ciências naturais e das ciências sociais, que no currículo geralmente é traduzido pelas disciplinas de História e Geografia. Bem, no livro Pedagogia e História do Acredito, quando eu faço essas considerações, aí eu levanto a seguinte questão. Né? Bom, o leitor, a essa altura, pode dizer, mas isso é o óbvio, né? Puxa, é o óbvio, a escola fazia isso, a escola tradicional, né? As novas orientações que vêm aí é que, de uma certa forma, acabam negando isso como se fosse uma coisa do passado, né? E que não seria mais necessário. Agora eu estou demonstrando aqui que isso é alguma coisa que corresponde à própria função própria da escola, né? E, portanto, não é alguma coisa que deva ser simplesmente descartada.